Esta é a tribulação de 7 anos, e esses 7 anos serão divididos em 2. Os primeiros 3 anos e meio e os 3 anos e meio seguintes. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Deixe-me explicar sobre o fundo histórico disso. Há muito tempo, por volta de 600 a.C., os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. E, naquela época, o profeta Daniel também foi levado. Ele viveu em cativeiro na Babilônia e, mais tarde, também sob o domínio persa. Mas um dia, enquanto Daniel lia o livro de Jeremias, ele percebeu que a vida deles no cativeiro chegaria ao fim depois de 70 anos. Então, Daniel orou diante de Deus. Ele orou a Deus, confessando seus pecados e os pecados dos israelitas. E como os israelitas estavam em cativeiro naquela época, Daniel estava orando sobre isso. E Deus enviou o anjo Gabriel a ele para dar a Daniel uma resposta à sua oração. Estes são o fundo sobre essa passagem. Gabriel é um dos anjos. Ele é o anjo que dá notícias. Depois, há um anjo chamado Micael. Ele é um anjo de guerra que luta contra o diabo. Então Gabriel apareceu a Daniel e lhe disse que havia recebido a graça. Disse que tinha vindo trazer-lhe boas notícias. Então, no versículo 24, lemos as notícias que Gabriel estava trazendo. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Deixe-me explicar o que isso significa. Isso foi por volta de 600 a.C. Na verdade, foi um pouco depois de 600 AC. Mas um tempo foi determinado para os israelitas. E esse tempo era de 70 semanas. Então, 70 vezes 7 dias. Quando uma semana de 7 dias se passa 70 vezes. 7 vezes 7 é 49. Então isso é 490. Quando 490 dias se passarem, o que vai acontecer? Vejamos aqui. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Quando essas 70 semanas chegarem ao fim, diz, a fim de acabar com a transgressão. O que significa acabar com a transgressão? Isso significa que os pecados de todas as pessoas neste mundo chegaram ao fim. O mundo estará então sem pecado, dar fim ao pecado, expiar as culpas. Haverá redenção eterna e trazer a justiça eterna. A justiça de Deus será revelada, cumprir a visão e a profecia. Todas as profecias registradas na Bíblia, todas essas profecias serão cumpridas. Todas as visões e todas as profecias serão cumpridas. Isso é o que está dizendo. E então diz, para ungir o Santíssimo. Diz, ungir. Este período aqui começou por volta de 600 a.C. E já se passaram pelo menos 2.600 anos desde então. Então, o que são esses 490 dias? Diz que essas coisas acontecerão quando 490 dias se passarem. No livro de Números e no capítulo 4 de Ezequiel, diz que um dia é calculado como um ano. Um dia é calculado como um ano, e nesse caso, são 490 anos. Quando 490 anos se passarem a partir deste ponto no tempo, o pecado desapareceria deste mundo e Jesus
retornaria como rei. É isso o que significa. O que ele está falando? Cerca de 2.600 anos já se passaram desde então. Já faz muito tempo que esses 490 passaram. Como ele pode dizer uma coisa dessas? É isso que estão pensando, não é? Isso é o que torna a Bíblia um pouco difícil de entender. Versículo 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Olhem o que diz aqui. Vamos dar uma olhada no livro de Neemias, no Velho Testamento. Neemias, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Vamos ler até aqui. Deixe-me explicar sobre os acontecimentos desta passagem. Assim como Daniel, como eu disse antes, foi levado cativo para a Babilônia, o profeta Neemias também foi levado cativo, e na época do Império Persa, após a queda do Império Babilônico, na época do rei Artaxerxes, era a tarefa do profeta Neemias fazer vinho e servi-lo ao rei. Essa também era uma posição de considerável responsabilidade na época. Neemias foi um profeta de Judá. Um dia, Neemias ouviu que Jerusalém estava completamente em ruínas e ficou profundamente triste com esta notícia. Seu rosto estava pálido e cheio de preocupação quando ele foi servir vinho ao rei. Então o rei Artaxerxes disse: parece que você está preocupado com alguma coisa. Por que você parece tão preocupado? Então o profeta Neemias disse: eu estou realmente preocupado com algo. Jerusalém, a capital do meu país, está completamente em ruínas. A cidade foi destruída e está em ruínas. Como não posso me preocupar? Então o rei disse: o que você pede? Então Neemias disse: por favor, mande-me para lá, para que eu possa reconstruir a cidade. Neemias apresentou seu pedido dessa maneira e o rei Artaxerxes o atendeu. Então, foi dada a ordem para construir a cidade, para reconstruir a cidade. Isso foi por volta de 445 a.C. Assim, passados 490 anos, desde 445 a.C., Jesus voltará, não haverá mais pecado no mundo e todas as profecias serão cumpridas. Mas esse cálculo não está errado. Passaram-se 445 anos depois daquele ano antes de Cristo e cerca de 2.000 anos depois de Cristo, o que é cerca de 2.500 anos. Então como isso pode ser explicado? Vamos voltar para Daniel, capítulo 9, versículo 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha. Olhem o que diz aqui. Haverá 7 semanas. 7 semanas são 49 anos. 49 anos. 49 anos depois disso, a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Levou 49 anos para ser concluído. E a seguir, 62 semanas. 62 semanas? 2 vezes 7 é 14. E 60 vezes 7 é 420. Isso dá 434. Se somarmos isso com 7 vezes 7, que é 49, dá 483 anos. Agora, se são 483 anos,
Faltam alguns anos para 490, não é? Faltam 7 anos. Faltam 7 anos. Olhem o que diz aqui, versículo 25. Até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Quando diz o ungido será morto, significa que Jesus morrerá na cruz. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então, o que aconteceu como resultado da morte de Jesus na cruz? A história de Israel chegou ao fim. Isso realmente aconteceu em 70 d.C. Mas foi por meio da morte de Jesus na cruz que as coisas chegaram ao fim. Então, olhem aqui. Este período de tempo aqui forma uma lacuna. É um período de tempo durante o qual a história do país de Israel não existe. Então, quantos anos faltam para nós? Quantos? Depois de 483 anos, a história de Israel não existiu mais. Então, quantos anos são necessários para completar os 490? É por isso que haverá esses 7 anos. Agora olhem para o versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Este ele, que estamos considerando hoje, é a pessoa referida como 666. Ele está falando sobre o governante do mundo. Uma semana tem 7 anos. Ele fará uma aliança com os israelitas por 7 anos. No meio da semana, isso é depois de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, dará fim ao sacrifício e à oferta. Quando se diz que ele dará fim, significa que chegará um momento em que ele trairá e atormentará Israel. A grande tribulação ocorrerá durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação. É assim que vai ser. Portanto, quando se trata desses 7 anos, significa que virão os 7 anos necessários para o cumprimento da profecia a respeito da história dos israelitas. Portanto, em certos aspectos, esses 7 anos são um tempo de restauração para os israelitas, mas para o mundo será um tempo de julgamento. É por isso que esses 7 anos foram calculados aqui.